Em uma época de exílio e desolação, onde as sombras da desobediência pairavam sobre o povo de Israel, um jovem sacerdote chamado Ezequiel emergiu como um elo entre o divino e o humano. Às margens do rio Quebar, enquanto pastoreava o rebanho, a vida de Ezequiel tomou um rumo extraordinário. Um chamado divino rompeu o silêncio, abrindo os céus diante dele e revelando visões que desafiariam sua compreensão do mundo. Este é o início da jornada de Ezequiel, um profeta convocado para transmitir as mensagens de Deus a um povo endurecido. Através de metáforas vivas e visões impactantes, Ezequiel enfrentaria a tarefa árdua de alertar sobre o juízo iminente e proclamar a esperança de restauração para aqueles que buscassem a face do Senhor. Neste relato, exploraremos os capítulos marcantes da vida de Ezequiel, destacando sua fidelidade diante das adversidades e as visões que o conectaram aos desígnios divinos. A visão do Vale de Ossos Secos, em particular, se destaca como um momento emblemático, simbolizando a capacidade de Deus para trazer vida àquilo que parecia sem esperança. A saga de Ezequiel é um testemunho da interseção entre o sagrado e o cotidiano, onde um homem comum torna-se portador das verdades divinas em tempos de desafio e transformação. Ezequiel, um jovem sacerdote, vivia em meio ao exílio babilônico, onde o povo de Israel enfrentava as consequências de suas escolhas. O ano era aproximadamente 593 a.C., e Ezequiel, descendente de uma linhagem sacerdotal, encontrava-se entre os exilados nas terras estranhas da Babilônia. Longe de sua terra natal, as memórias de Jerusalém eram como sonhos distantes, e a saudade da casa do Senhor pesava em seu coração. Era um dia como qualquer outro à beira do rio Quebar, onde Ezequiel, com seu semblante cansado, pastoreava um pequeno rebanho. A paisagem exótica e estranha da Babilônia contrastava fortemente com as colinas verdejantes e os campos dourados de sua juventude em Israel. No entanto, naquele cenário aparentemente comum, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto Ezequiel conduzia as ovelhas, o céu se abriu diante dele. Uma luz intensa, ofuscante e celestial, preencheu o horizonte, fazendo com que o sacerdote caísse de joelhos. Era a glória de Deus, manifestando-se de uma maneira que transcendia a compreensão humana. Uma voz, suave e majestosa, ecoou através do espaço, chamando Ezequiel pelo nome. Filho do homem, levanta-te sobre teus pés, pois enviarei a ti uma mensagem, disse a voz divina, penetrando não apenas os ouvidos de Ezequiel, mas também sua alma. O jovem sacerdote ergueu-se, sentindo uma mistura de temor reverente e uma inexplicável paz interior. Sabia que estava diante de algo sagrado, algo que transcendia sua própria existência. Era o chamado de Deus para ser um mensageiro, um profeta em meio aos exilados. Eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se afastou de mim. Dir-lhes as palavras que eu te der, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E assim começou a jornada profética de Ezequiel. Ele, que antes cuidava de ovelhas, agora era incumbido de pastorear o rebanho humano de Israel com as palavras divinas. O fardo de suas palavras era tanto uma advertência quanto uma esperança, uma chamada ao arrependimento e uma promessa de restauração para aqueles que se voltassem para o Senhor. Ao retornar à sua rotina diária, Ezequiel foi preenchido por um fervor interior. Ele não podia conter as palavras queimando em seu peito, palavras que eram mais do que meras expressões humanas, eram mensagens divinas. E assim, começou a profetizar entre seus irmãos exilados na Babilônia, compartilhando as visões e as palavras que Deus lhe dera. O povo, contudo, resistia à mensagem de Ezequiel. Estavam imersos em suas práticas pecaminosas, presos em um ciclo de desobediência que parecia inquebrável. Mas Ezequiel, consciente da responsabilidade que lhe fora confiada, não desanimou. Ele permaneceu firme, anunciando não apenas a repreensão divina, mas também a oportunidade de arrependimento e perdão. Cada palavra proferida por Ezequiel era carregada de um senso profundo de urgência, pois ele sabia que as consequências da rebelião contra Deus eram sérias. As visões continuavam, revelando a verdadeira natureza do pecado e a necessidade desesperada de redenção. Os primeiros capítulos da história de Ezequiel destacam sua submissão ao chamado divino,
sua coragem diante da resistência humana e a fidelidade que o impelia a proclamar as mensagens divinas. Em meio a um povo exilado, ele se tornou a voz de Deus, convocando a reflexão e a transformação. O jovem sacerdote chamado por Deus, viu-se imerso em um papel profético que transcendia as fronteiras da compreensão humana. Enquanto as águas do rio Quebar fluíam serenamente ao seu redor, ele tornou-se o portador de mensagens divinas, destinadas a um povo que, embora exilado fisicamente, estava igualmente distante espiritualmente. As palavras de Deus fluíam através de Ezequiel como um rio celestial, carregando consigo tanto a esperança da restauração quanto o eco das consequências da rebelião. Sua tarefa não era simples, pois ele era chamado para enfrentar uma nação obstinada, cujos corações estavam endurecidos pelas escolhas erradas e pelo afastamento do Altíssimo. Ezequiel, movido pelo Espírito de Deus, proclamou profecias que penetravam o cerne da condição humana. Suas palavras, muitas vezes poéticas, usavam metáforas vívidas para ilustrar a gravidade do pecado e a prontidão do amor divino para perdoar. Ele descrevia a nação de Israel como uma esposa infiel, cuja traição contra o Senhor tinha causado uma brecha profunda na relação entre Deus e seu povo. Assim diz o Senhor Deus, ó cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que fez ídolos para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e chegaste ao fim dos teus anos, por isso eu te fiz opróbrio das nações, e escárnio de todas as terras. Ezequiel 22, 3 e 4. Essas palavras ressoavam nos ouvidos do povo como trovões divinos. Ezequiel, contudo, não era apenas o portador de más notícias, ele também proclamava a possibilidade de arrependimento e restauração. Através de suas palavras, Deus oferecia uma rota de fuga do caminho da destruição. Ao longo de suas profecias, Ezequiel empregava imagens e simbolismos que transcendiam as barreiras do tempo e da cultura. Ele era um pintor de palavras, usando pinceladas divinas para retratar o quadro abrangente do relacionamento entre Deus e seu povo. Em uma visão, viu a glória de Deus deixando o templo em Jerusalém, indicando a retirada da presença divina devido à contínua desobediência de Israel. Depois, a glória do Senhor se elevou de sobre o querubim até a entrada do templo, e a nuvem encheu o templo, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Ezequiel 10:4. Ezequiel também teve visões que retratavam a destruição iminente de Jerusalém, um evento que se concretizaria mais tarde, marcando o colapso do reino de Judá. Ele utilizou ilustrações dramáticas, como preparar uma mala para o exílio, para simbolizar a inevitabilidade do castigo divino. As palavras de Ezequiel, no entanto, não foram recebidas com facilidade. O povo estava mergulhado em sua teimosia, resistindo à mensagem do profeta. Ezequiel, enfrentando a hostilidade daqueles que consideravam suas palavras como uma ameaça à sua segurança e modo de vida, persistiu com coragem. Ele era mais do que um simples porta-voz, era um intercessor entre Deus e os rebeldes, buscando o arrependimento em nome da nação. A resistência do povo não desencorajou Ezequiel. Ele entendia que sua missão era mais do que uma simples tarefa, era um chamado divino que transcendia as circunstâncias imediatas. A história de Ezequiel, nesse estágio, tornou-se um testemunho de fidelidade e coragem diante da adversidade. Neste capítulo da vida de Ezequiel, testemunhamos as palavras proféticas que fluíam como um rio, penetrando nos corações endurecidos e desafiando a nação a reconsiderar seu caminho. Em meio ao tumulto das visões e profecias, Ezequiel encontrou-se mais uma vez diante da grandiosidade divina. Seus olhos, que já haviam contemplado a glória celestial e as cenas dramáticas das futuras consequências para Israel, agora testemunhavam uma visão ainda mais peculiar. Era uma noite silenciosa, com o rio Quebar refletindo a luz suave das estrelas. Ezequiel, em seu lugar habitual de reflexão, foi arrebatado para um estado de êxtase. Uma mão estendida surgiu diante dele, segurando um rolo inscrito com palavras que repercutiriam nos corações dos que as ouvissem. O rolo não era um simples pergaminho, era um registro divino,
uma narrativa escrita que expressava a tristeza e o pesar de Deus diante da rebeldia de seu povo. Lamentações, pranto e ais estavam impressos nas páginas celestiais, um testemunho da seriedade do momento e das consequências que se aproximavam. A mão que segurava o rolo não era uma mão comum. Era a mão de Deus, estendendo-se através das dimensões, tocando o mundo terreno e conectando-se ao coração do profeta. Aquela visão não era apenas uma imagem, era um convite à participação ativa no plano divino. E estendeu diante de mim o rolo, que estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, e prantos, e ais. Ezequiel 2:10. A entrega do rolo a Ezequiel não era apenas uma transmissão de informações, era um convite para internalizar a mensagem divina. Deus estava prestes a desafiar Ezequiel a uma entrega total, a uma assimilação completa da palavra que transformaria não apenas a nação de Israel, mas também a própria essência do profeta. Diante da mão estendida, Ezequiel não hesitou. Ele compreendia que o ato de receber aquele rolo era mais do que uma formalidade, era um compromisso sagrado. As palavras ali escritas não eram apenas para serem pronunciadas, elas precisavam ser absorvidas, vividas, sentidas na profundidade da alma do profeta. O ato de comer o rolo foi simbólico, marcando um processo de internalização da mensagem divina. Ezequiel, em obediência, saboreou as palavras de Deus, absorvendo não apenas a doçura da esperança, mas também a amargura do juízo. Cada página do rolo era uma lição, uma revelação que moldaria não apenas suas palavras, mas também sua própria identidade diante do chamado divino. Ao comer o rolo, Ezequiel estava se tornando um receptáculo das verdades divinas. Seu corpo físico se tornou o tabernáculo terreno para a mensagem celestial. Era como se a palavra de Deus fluísse através dele, entrelaçando-se com sua humanidade, tornando-se parte de sua carne e espírito. Essa experiência transformadora não era apenas para o benefício pessoal de Ezequiel, mas também uma preparação para o desafio monumental que estava por vir. Ao internalizar as lamentações e os ais de Deus, ele estava se equipando para confrontar uma nação que havia se afastado do caminho da retidão. Ele estava se tornando mais do que um mensageiro, ele estava se tornando a própria mensagem. A visão da mão de Deus e do rolo escrito marcou um ponto de inflexão na jornada de Ezequiel. Ele não era mais apenas um observador das maravilhas celestiais, ele era um participante ativo no plano divino de redenção e juízo. Ao comer o rolo, ele selou seu destino como mensageiro fiel que traria as palavras de Deus mesmo quando enfrentasse resistência e incompreensão. Nas páginas do rolo, Ezequiel encontrou a força para continuar sua missão. Ele não apenas levaria a mensagem, ele personificaria a mensagem. Sua vida seria um testemunho ambulante da urgência da reconciliação com Deus, uma representação vívida do chamado à transformação e ao retorno ao Pai Celestial. Era um dia marcado por uma luz sombria e uma atmosfera pesada quando Deus, em sua soberania, guiou Ezequiel a um vale profundo, escondido nas dobras da criação. Um vale que não era apenas geográfico, mas espiritual. O profeta, conhecido por suas visões extraordinárias, agora se deparava com uma cena que transcendia a própria imaginação, um vale repleto de ossos secos. Ao adentrar aquele local desolado, Ezequiel sentiu a magnitude da desolação que envolvia o vale. Ossos ressequidos, espalhados sem ordem, testemunhas silenciosas da morte que havia se instalado. A imagem era uma representação gráfica da condição espiritual de Israel naquele momento. O povo escolhido de Deus, outrora vibrante em fé, agora jazia espiritualmente morto, desconectado de sua fonte de vida. Deus, em sua majestade, dirigiu-se a Ezequiel, perguntando-lhe: pode esse osso reviver? Uma pergunta que transcendia os limites do entendimento humano, uma indagação que atingia o cerne da capacidade divina de restaurar o que parecia além de toda esperança. Ezequiel, confiante na sabedoria e no poder de Deus, respondeu com humildade: Senhor Deus, tu o sabes. Essa troca entre o profeta e seu Criador não era apenas um diálogo, mas o início de um drama divino que mudaria a trajetória da história de Israel. Deus instruiu Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos, a proclamar as palavras da vida sobre a morte, a trazer a luz para o vale de sombras.
Ezequiel, ciente da impossibilidade humana diante da visão que se desenrolava, não hesitou. Ele ergueu a voz, e suas palavras ecoaram pelo vale desolado, proclamando o poder e a misericórdia do Deus que traz vida aos mortos. Cada palavra do profeta era carregada de esperança, mesmo quando a realidade à sua volta gritava desespero. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 5 e 6. Enquanto Ezequiel profetizava, algo extraordinário começou a acontecer. Um tremor percorreu o vale, uma resposta cósmica à voz do profeta. Os ossos secos começaram a se mover, a se unir em uma dança divina, formando esqueletos que esperavam a próxima bênção divina. O profeta, testemunhando o milagre diante de seus olhos, continuou a profetizar, seguindo as instruções divinas. Tendões e carne cobriram os ossos, e corpos se formaram no lugar da desolação. No entanto, a cena ainda não estava completa. Deus instruiu Ezequiel a profetizar mais uma vez, desta vez sobre o Espírito. Ele clamou ao vento, à respiração divina, para entrar naqueles corpos recém-formados. E, como uma resposta ao chamado do profeta, o sopro da vida invadiu aqueles corpos inertes, fazendo-os levantar-se em um exército ressuscitado. A visão do vale de ossos secos tornou-se um espetáculo de ressurreição divina, uma representação visual do poder restaurador de Deus. A desolação transformou-se em renovação, a morte cedeu lugar à vida, e o desespero deu espaço à esperança. Israel, espiritualmente morto, agora testemunhava o milagre da restauração. Este não era apenas um evento miraculoso, era uma mensagem viva para o povo de Deus. Ezequiel, além de ser um profeta, tornou-se um símbolo ambulante da esperança que o Senhor oferece mesmo nos momentos mais sombrios. A visão do vale de ossos secos não era apenas uma demonstração de poder, era um convite para que a nação despertasse de sua morte espiritual e abraçasse a vida que só Deus poderia dar. Na jornada extraordinária de Ezequiel, testemunhamos não apenas a trajetória de um profeta chamado por Deus, mas uma narrativa repleta de visões, desafios e milagres que transcendem as barreiras do tempo. Desde o chamado inicial à beira do rio Quebar até a visão do vale de ossos secos, Ezequiel foi moldado e guiado pelo toque divino. Ele não foi apenas um mensageiro de Deus, ele personificou a mensagem. Sua vida tornou-se uma parábola viva, onde as experiências e visões revelaram camadas mais profundas da natureza divina e seu desejo incessante pela restauração de seu povo. Na entrega do rolo escrito, Ezequiel internalizou a mensagem divina, tornando-se não apenas um transmissor de palavras, mas um reflexo da vontade de Deus. Cada palavra, cada visão, era uma tapeçaria divina costurada pela mão do Criador, apontando para a esperança que ultrapassa a desolação, a vida que vence a morte. A visão do Vale de Ossos Secos destaca-se como um momento de clímax na jornada de Ezequiel. Nesse cenário desolado, Deus revelou sua capacidade limitada de trazer vida ao que estava morto. O vale tornou-se o palco onde a desesperança se curvou diante do poder renovador de Deus. Os ossos ressequidos ressuscitaram, e o sopro da vida invadiu cada recanto, anunciando que nada está fora do alcance da graça redentora de Deus. Ezequiel não apenas testemunhou milagres, ele foi um catalisador de transformação. Cada passo, cada palavra profética, foi um convite para o povo de Israel despertar de sua letargia espiritual, para reconhecer a grandiosidade do Deus que os amava incondicionalmente. A visão do Vale de Ossos Secos não era apenas uma demonstração de poder, era uma promessa de renovação espiritual, um eco da promessa divina de fazer todas as coisas novas. Ao contemplarmos a saga de Ezequiel, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Em meio às adversidades e desolações, há uma mão estendida, um convite divino para internalizar a palavra de Deus e testemunhar a transformação que Ele deseja realizar em nossas vidas. A história de Ezequiel transcende séculos, lembrando-nos de que, mesmo nos vales mais sombrios, a luz da esperança divina ainda brilha. Assim,
Concluímos esta narrativa, cientes de que a história de Ezequiel não é apenas um relato do passado, mas uma lição perene sobre a fidelidade de Deus, sua capacidade de trazer vida ao que está morto e a promessa de um futuro restaurado. Que possamos, como Ezequiel, responder ao chamado divino, internalizando a palavra de Deus e permitindo que sua graça transformadora nos conduza do desespero à esperança, da morte à vida.